E aí, galera, a gente vai falar mais um pouquinho de Deus, assim, que é a palavra dele, que Deus tocou meu coração para falar, que foi sobre quando a gente é contrariado pelo fato de pessoas amigas próximas e professores, não sei, dizem que Deus não existe, e querem fazer a gente acreditar que Deus não existe. Então, nesse conceito que eu vou entrar com vocês, e espero que eu possa ajudar vocês aí no dia a dia, que vocês possam seguir, se vocês acharem que foi legal então. Então, a gente vai começar lendo o texto que está em Mateus 5, 13 ao 16, que aqui diz que você é sal e luz da terra. Vocês são o sal para a humanidade, mas, se o sal perder o gosto, deixa de ser sal, e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Tipo, um professor, um amigo, sei lá, vamos usar o amigo. Chega e, cara, Deus não existe por isso, por isso, por isso. Porque se Deus existisse, não existiria miséria, não existiria assassinato de crianças, não existiria, não sei, todas as maldades que o humano faz, eles pensam que não existiria pelo fato de Deus existir. Mas é aí que entra a questão de ser sal e luz da terra. Você tem que ir contra isso, velho. Você em nenhum momento você pode se deixar levar pela ideia deles. Que eles não sabem, eles não conhecem, eles não têm proximidade com Deus. Eu lembro muito de uma historinha que é assim, o cara tem um cara de cabelo bem grande, cabelão e tal. Aí a galera passa por ele e fica falando várias coisas assim, rapaz, vai cortar o cabelo, não sei o que, não sei o que. Só que eles têm essa pequena diferença que pra ele cortar o cabelo, ele tem que se chegar ao barbeiro pra ele cortar o cabelo, pra ele ser transformado. E é isso que as pessoas não entendem, elas têm que se aproximar de Deus para que aí haja a transformação. E eles não querem fazer isso, eles querem ser como um homem, ficar com o cabelo grande, ficar com a vida cheia de pecados, ficar com a vida cheia de coisas ruins. Mas a partir do momento que você ali fala do evangelho, que você anuncia a boa nova, você pode até não mudar a opinião dele naquele exato momento, mas ter certeza que vai deixar uma sementezinha no coração dele. Então você tem que ser sal da terra, você tem que fazer a diferença. Você tem que sempre que tem que ter proximidade com a palavra do Senhor. Você tem que ler diariamente, você tem que orar, jejuar. Quando tem essas provações, você está de pé e está firme para conseguir fazer isso, para conseguir falar do Evangelho e conseguir contrariar essas pessoas para mostrar que elas estão erradas. Aí eu pedi um exemplo do Senhor, de alguma forma, assim, Deus tocou meu coração sobre Pedro, que lá no capítulo 20, em Lucas 22, fala sobre a história de uma parte da história de Pedro, que é, deixa eu colocar aqui, pronto. Que fala assim: Pedro, Pedro, escute bem. Satanás já conseguiu a licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como um lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Pedro, ou Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime-se os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E vocês podem conhecer ou não, naquela mesma noite, Pedro foi perguntado pela empregada e foi dito que ele conhecia Jesus e ele disse que não conhecia pelo soldado e por um homem. E ele, de mesma forma, disse que não conhecia Jesus. Então, aqui diz, no versículo 31, escute bem. Satanás já conseguiu a licença para pôr vocês à prova. Cara, era a prova dele. A prova de Pedro era não negar Jesus.
A sua prova pode ser essa também. Não deixar que as pessoas falem mal do Senhor, difamem o Senhor. Sua prova pode ser aquela pessoa que falou assim, Deus não existe, não sei o que. Ela pode estar esperando uma palavra sua para dizer, Deus existe, cara. Deus fez isso, fez isso, fez isso. Deus faz isso, faz isso, faz isso. Para ele mudar de ideia. Às vezes ele já fala querendo mudar de ideia, só que não tem. Falta aquele empurrãozinho. Só assim, tem que empurrar com força mesmo. E, e Deus estava com Pedro ali. Jesus falou que estava orando por ele. E Pedro falou que estava pronto. Às vezes você pensa que está pronto. Às vezes você pensa que não. Eu tenho orado, jejuado e tal. Aí sim você está pronto. Mas quando você está lá, não, hoje eu não vou dar a Bíblia não, porque eu já vim do culto. Essa semana eu não vou jejuar não, porque não sei o que. Não sei o que. E fica inventando desculpa. Aí você não está forte, você está fraco. Quando vier essas tentações, é mais fácil você cair do que você levantar alguém. Então fique sempre próximo a Deus, velho. Tenha sempre proximidade com o Senhor. Que Ele vai te honrar e Ele vai te ajudar nesse momento. Porque aquela vida que está lhe acusando, que está dizendo que Deus não existe e tal, Deus quer aquela vida para Ele. Com certeza Ele quer. E através de você Ele quer mudar aquela história. Através de você Ele quer salvar aquela pessoa. Você vai ser o intercessor do Senhor. Então, vê a responsabilidade que você tem. Conheça a palavra, velho. Porque quando vier as perguntas, as acusações, você tem que estar em foco. Tipo, um exemplo. Foi alguém que me disse, eu não lembro agora quem foi que falou, que o professor dele falou e tal. E os historiadores pesquisam na Bíblia, não sei o que, e já sabem que não é real. E sabem que é mentira. Tipo, dizendo que a Bíblia era mentira. Essa pessoa chegou para o professor e falou: Professor, o problema é que a Bíblia não é um livro de pesquisa, é um livro de fé. E naquele momento o professor dele se calou, ficou meditando, eu creio, né? Que ele ficou meditando depois ficou pensando. E às vezes você tem que tomar essa atitude de ir contra aquilo. Você tem que, de uma certa forma, até, sei lá, desacatar o professor, só que entre aspas. Mas você não pode ver aquilo e ficar impune, porque o Espírito Santo incomoda. Não pode deixar aquilo impune. Você tem que falar alguma coisa, você tem que ser uma testemunha do Senhor. E não ter medo, velho, do que vai acontecer. Você pode até ficar fora da aula, pode até ficar alguns dias com aquele amigo que você falou. Ficar alguns dias sem falar com ele, mas em algum momento ele vai abrir o olho, vai tirar as escamas do olho e vai entender que o que você falou era certo. E pode ter certeza que ele vai te agradecer bastante. E para encerrar, eu queria meditar no livro de Mateus, capítulo 5, voltando para Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de mentira contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui nessa palavra diz que você tem que ficar feliz quando você está lá pregando, você está lá conversando com um amigo seu sobre Deus e chega um amigo, que mentira, velho, para de inventar coisas, sabe que não existe, não sei o quê. Você tem que ficar feliz quando você for perseguido por Deus, quando você for insultado. Ah, tu é um doido, tu acredita num Deus que tu não consegue ver, que tu nunca viu, que tu não sei o que, não sei o que, tu acredita em palavras. Ah, isso é perseguir, isso é ser insultado. Isso é mentira também, isso é calúnia. Então você tem que ficar feliz porque enquanto você resistir àquilo, mas claro que você recebe insultas, você é insultado, você fala mentira sobre você e você fica calado. Poxa, você não vai receber a grande recompensa que Deus tem para você. Mas a partir do momento que você recebe o insulto, a mentira contra Deus ali, você rebate aquilo, você vai ganhar a sua recompensa e vai ser um grande galardão, velho. Então era voltado mais para isso que eu queria falar, para você não se cale quando tiver essas provações, porque pode ser a sua prova. Pode ser essa prova, assim como foi a de Pedro, pode ser a sua. Você pode estar passando por a prova e nem perceber. Mas se esforce, lê a palavra, se aproxime de Deus, tenha intimidade maior com Ele. Porque isso vai lhe ajudar a fazer grande diferença, velho. Mas você tem que estar próximo dele. Se aproxime de Deus que Ele se achegará a vós.
E bem-aventurados os que são perseguidos por levarem o evangelho, velho. Como diz a palavra do Senhor. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Fiquem todos com Deus. E se puderem se inscrever, se inscrevam aí. E fiquem com Deus. Até a próxima.